Sim, hoje é o dia da colheita da IPA que eu plantei em abril e na realidade foi ontem eu bebi já, mas eu não cheguei a fazer o teste aqui para saber quanto de ABV, quanto de álcool tem, né? Então trouxe aqui o densímetro, né? Ele vai fazer parte do vídeo e por óbvio a IPA no caso. Provavelmente ela está com bastante gás porque eu quis colocar bastante açúcar. Vocês vão ver a carbonatação. Tá ótimo, tá ok. Achei que fosse estar com mais, mas tá bem boa. Testar aqui no copo, ver como é que vai ter a produção da espuma. Ó, tá bem espumante, tá bem cremosa, vibrante, tá excelente. Compartilho aqui a minha IPA para vocês não pensarem que eu sou alcoólatra. Raramente eu bebo as minhas cervejas sozinhas, mas se quiser achar que eu sou alcoólatra, tudo bem. Só não me julguem como egoísta. Deixando a cerveja harmonizar um pouco a temperatura, enquanto eu vou introduzindo o texto de hoje, que é da Isabel Derzi, vai falar sobre um modo de pensar tipificante e a praticidade no direito tributário. Praticidade, que é um tema afeta da minha dissertação, ou o que eu acho que vai ser minha dissertação. Então, dei uma atenção especial ao final do texto, que é onde fica mais emocionante quando ela começa a tratar as questões de praticidade, né? Sobretudo no que diz respeito à substituição tributária do ICMS para frente. Aos pouquinhos vou precisar da minha proveta, né? Estou com a minha caneta aqui porque preciso de fazer um cálculo com o OG antes da fermentação e o FG que foi depois da fermentação, né? Com a diferença disso eu consigo calcular a densidade e posteriormente consigo calcular o teor alcoólico da cerveja. Aos pouquinhos vou colocando aqui para não fazer espuma, para não fazer cagada, né? Lógico que vai fazer um pouquinho de espuma, mas aos poucos ela vai descendo e vai permitir com que eu possa inserir o provito aqui sem cagar, inserir o densímetro aqui sem cagar tudo, né? Vocês vejam que aqui está a cerveja, a quantidade de cerveja, vou inserir aqui, vou medir a densidade e vou fazer a diferença. Voltando ao texto, o que seria esse modo de pensar tipificante? Que na realidade seria um modo de pensar impróprio, né? Seria uma técnica que estaria a serviço da praticidade. Então, significa especificamente criar tipos, né? E esse modo é tipificante porque em algum trabalho anterior ao do aplicador da lei, seriam aqui extraídas algumas características comuns à maior parcela das multiplicidades de fenômenos jurídicos, em tese passíveis de ocorrência ou passíveis de enquadramento na norma, e seria assim a partir daí formado um tipo. Então, antes mesmo de aplicar a norma, a gente visualiza uma infinidade de fatos ocorrendo e tenta chegar a um modelo que represente todos esses fatos ao mesmo tempo. Seria algo como um esquema padrão, um tipo padrão. Excelente amargor. Perfeito. Lógico que é perfeito. Bom, feitos esses esclarecimentos sobre esse modo de pensar tipificante, a Isabel Derzi, no início do texto, ela vai entrar aqui em questões atinentes à legalidade, né? E, sobretudo, quanto que ela estaria atrelada aqui ao conceito de tipificação, ao conceito de tipicidade, a questão de conceitos, a especificação conceitual. E aí, ela, pulando algumas partes, por óbvio, ela vai traçar a diferença entre tipos e conceitos, né? Mas antes ela esclarece que a legalidade, né,
É o que vai orientar a instituição de um tributo de forma válida, né? E isso, no caso do direito tributário, tem alguns vídeos atrás, que a legalidade no direito tributário, ela se dá de uma forma um pouco além, uma vez que ela define a norma, o veículo aí de produção normativa, ela vai estipular tanto o consequente, tanto o antecedente quanto o consequente. Não vai deixar tanto espaço para o legislador ordinário atuar, já que a própria Constituição determina o que tem que estar na consequente, né? Por exemplo, tem que estar a base de cálculo, tem que estar a alíquota, tem que estar tudo já quase. Então não tem tanto espaço para o legislador atuar. Mas em alguns espectros que essa legalidade se materializa, por exemplo, as hipóteses da norma tributária, nos seus aspectos aqui, material, pessoal, espacial, temporal, os aspectos do consequente, que aqui vão prescrever a relação própria jurídica tributária entre eles, sujeito passivo, e aqui inclui o contribuinte responsável, as alíquotas de base de cálculo, reduções, modificações do quantum a se pagar, prazos de pagamento, desonerações como isenções, reduções de base de cálculo, aqui aspectos como sanções. Veja que o modal é sempre uma obrigação, né? Ou uma desobrigação aqui, mas no caso de isenções. Mas também aqui, por isso pode haver a obrigação principal e a obrigação acessória. Então a legalidade vai estar ligada às obrigações acessórias, às hipóteses de suspensão, exclusão do crédito, enfim, haver uma série de questões que vão ter que respeitar o princípio da legalidade. E aqui, quando eu falo obrigações acessórias, né, leia-se as obrigações acessórias no seu núcleo substancial, e não aquelas que podem ser definidas na legislação. Enfim, a legalidade é que vai orientar a produção das normas de direito tributário. Bom, aí vai ter uma batalha aí infindável e talvez infrutífera sobre a distinção entre o que é conceito e o que é tipo. Bom, essa discussão já foi tratada em alguns capítulos atrás, mas basicamente, para quem considera genuína essa distinção, vai estipular que o tipo seria um modelo, né, algo que admita um pouco mais de elasticidade, e o conceito seria algo fechado, né? O conceito seria algo rígido, em que não permitiria uma elasticidade, né? Por exemplo, empresa é o que? Conceito tipo. Em teoria estaria mais ligado a um tipo, né? Uma vez que ela admite determinadas elasticidades, porque uma empresa tem uma infinidade de categorias, né? Ela pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa grande, tudo vai ser empresa, vai ser que considera o tipo seria a atividade econômica com fim lucrativo, por exemplo, de forma organizada. Isso, a gente não existe um conceito, não existe uma ideia fixa de empresa, né? Uma empresa pode ser unipessoal, né? Pode ser, enfim, a criatividade só é o limite, né? E o conceito seria algo mais fixo, por exemplo, maioridade. É fixo, é maior de 18 anos. Enfim, mas essa diferença, ela eventualmente pode ser desgastante. Às vezes a gente pega alguma coisa e tenta a circulação de mercadorias, conceito ou é tipo, fica querendo ficar nesses joguinhos que não vai dar em nada, né? Esses joguinhos que pode ser considerado tanto tipo, pode ser considerado tanto conceito, depende aí de algumas questões, mas enfim, essa definição preliminar é justamente para ela tratar desse modo de tipificação, esse modo de pensar tipificante, né? Uma vez que, além de ser o nome do texto, é aquilo que vai ensejar a questões como praticabilidade, como praticidade, né? A questão de você elaborar
um padrão que admita alguma elasticidade para conseguir captar uma infinidade de fenômenos jurídicos, né? E é por isso que ela vai abordar essa diferenciação, né? Bom, aqui, falando especificamente agora sobre o princípio da praticidade, e a espuma ainda não desceu, mas vou ver o que dá. Vou enfiar aqui o densímetro para ver se eu consigo visualizar. Ah lá, tá vendo? Sabia que ia acontecer isso. Óbvio que eu não consigo ver, tá vendo? Falhou, fracassou essa tentativa, mas não tem problema não, não tem problema. Assim que essa espuma descer, ou eu tirar a força, a gente mede. Não vai dar certo isso aqui. Continuando bebendo cerveja. A praticidade, ele é um princípio, né, em prol de um direito aí de massa que frequentemente vai violar a igualdade e o princípio também da capacidade contributiva. E por quê? Porque quanto à igualdade, a praticidade, ela vai desconsiderar situações que devam ser tratadas de forma desigual. Né? Situações que talvez mereçam uma análise individualizada, ela não vai considerar isso, justamente porque ela homenageia esse direito de massa. Né? Em relação à capacidade contributiva, porque muitas das vezes a capacidade, a praticidade, por exemplo, quando define pauta de valores, né, não vai considerar realmente o quanto que você realmente deve. Então a capacidade contributiva vai ser violada no caso porque você talvez não devesse pagar aquela quantia, você não revelou aquela manifestação de riqueza, mas mesmo assim, em homenagem à praticabilidade, em homenagem a um bem maior a ser tutelado, que seria essa aplicação da lei em massa, né, essa economia na administração pública, haveria aí essa como posso dizer, essa moeda de troca, né? Vou derrogar parcialmente aqui questões relacionadas à igualdade e capacidade contributiva para que eu possa prevalecer o princípio da praticabilidade. E por isso que geralmente, quando viola esses princípios éticos, igualdade, capacidade contributiva, a praticabilidade ela tende a uma inconstitucionalidade, né? Enfim, é basicamente essa batalha que vai ser traçada, justamente porque ela defende outros princípios. Vou chegar lá, né? Mas os estudos mais recentes, né? E esse estudo de 98, então os estudos pelo menos mais recentes, fingindo que a gente está a Libertadores do Vascão, tentam, de certa forma, desenhar, definir técnicas que estão voltadas aqui a possibilitar uma execução simplificada e econômica das leis, né? E aí é por isso que ela vem sendo desenvolvida pelos juristas e elas tendem também à questão da tipificação. Como é que eu posso fazer extrair, né, de algum fenômeno, de milhares de fenômenos, alguma coisa que vá conversar, algum ponto de convergência entre esses milhares de fenômenos, para que eu possa, em uma única forma, tributar eles todos, né? Tentar jogar uma rede e tentar capturar todos os fenômenos que acontecem. Então, uma definição que ela traz do Wissens, que é um alemão, fala que praticidade é o nome que designa a totalidade das condições que garantem uma execução eficiente e econômica das leis. Então veja que a praticidade ela está muito atrelada a essa questão de direito de massa, né? Enfim, alguns exemplos, né,
seria a pauta de valores do IPTU, a substituição para frente do ICMS, a questão da pauta do IPVA, da tabela FIP, enfim, alguns exemplos nos quais a simplificação ela tende a acontecer para que possa captar de forma mais econômica todos esses fatos, né? Bom, e aí ela cita que nesses casos, mas está quase. Aí ela senta que muitas das vezes a praticidade ela vai, de certa forma, abrandar os princípios da igualdade, embora em alguns casos não rompa com a legalidade, né? Porque principalmente ela vai estar prevista em lei, né? Mas é aquela questão, será que essa lei realmente ela seria constitucional por estar abandonando alguns outros princípios tão caros para o direito tributário, né? Era essa dúvida até a emenda de 93, se eu não me engano, ou 95, não vou me lembrar, foi a que introduziu o parágrafo 7º no artigo 150 da Constituição, que autorizou a substituição tributária progressiva do ICMS, né? Que estabeleceu uma presunção aqui de que o fato gerador irá ocorrer. Então, algumas reações a essas dúvidas, né, foi a própria emenda à Constituição para evitar qualquer tipo de questionamento acerca sobre a constitucionalidade dessa substituição tributária, que já vinha sendo adotado via convênio do ICMS, via convênio do CONFAZ, era uma prática recorrente nas fazendas estaduais, né? Bom, avançando, a praticidade, ela, ao mesmo tempo que ela vai tender a facilitar a execução de uma norma hierarquicamente superior, ela vai tentar simplificar aqui por antecipação os próprios preceitos que ela edita, né? Ela vai facilitar porque é como se pensassem gerencialmente aqui, a lei daria uma estratégia a se seguir, né? E aí quando você for executar, lá no seu plano operacional, você vai pensar na maneira mais econômica, mais viável, mais ágil de agir. Então ela pensa em alguma maneira para atingir o objetivo da lei, né? Só que muitas das vezes essa inovação, né, que a praticidade traz, ela fere alguns princípios, inclusive da legalidade, né? Então é preciso ter muita cautela na hora em que for definir aonde pode ser aplicada a praticidade, né? Um dos exemplos que ela traz, como eu falei, é a substituição tributária para frente, a pauta de valores. Outro exemplo também legal é o lançamento de imposto por estimativa. Segundo aqui, são levadas em conta operações efetivamente realizadas, e aí se estabelece uma média, né? Uma outra questão que eu levantaria aqui seria a questão do lucro presumido, mas aí eu acho que talvez seja uma praticidade respeitosa, né? Porque o lucro presumido do imposto de renda, pelo menos no IRPF, é uma faculdade sua. Você pode querer ser tributado pela base do lucro real ou querer ser tributado pelo lucro presumido. Então, existe esse direito aí do contribuinte escolher o que é melhor para ele, né? Então, nesse caso, eu acho, né? Achismo, acho que é tranquilo, né? Então, esses mecanismos, eles vão ser aqui destinados à execução e à fiscalização, e muitas das vezes eles vão contribuir para evitar alguma evasão ilícita, né? Mas alguns desses mecanismos, eles atuam inovando o direito, né? Atuam meio que modificando a norma superior, né? E aí vem as questões perigosas, né?
relacionadas a ilegalidades ou até mesmo incondicionalidades. E aí ela diz que muitas das vezes essas normas vão tender à inconstitucionalidade, mas que o Poder Judiciário, em nome aí desse direito tributário mais ágil, mais econômico na arrecadação, em homenagem a essa ânsia aí arrecadatória, há uma tendência do Poder Judiciário a declarar essas normas constitucionais, né? Mas um grande problema que ela coloca sobre esse modo de pensar tipificante é justamente a criação de presunções, né? Criação de presunções. Presunções de que o fato do gerador ocorreu daquela forma, com aquele valor que deve ser pago, mas que na realidade não ocorre. E aí uma crítica que ela faz a esse modo de pensar tipificante é que na realidade não resultam tipos jurídicos. E tipo a gente viu, pelo menos eu vi, que são normas elásticas, são normas, são ordens abertas, né, que admitem gradação. Quando é esse modo de pensar tipificante, o que na realidade é construir algum esquema, algum padrão fixo que funcionam como presunções, muitas das vezes presunções absolutas, iuris et iuris, e que violam todas as garantias do contribuinte possíveis, né? Então, essa é a crítica que ela deixa ao modo de pensar tipificante, de sorte que de tipificante não tem nada, uma vez que o objetivo justamente é desenvolver uma fórmula para que possa incidir todos os fatos geradores. Quanto mais incidir, melhor essa fórmula, melhor ela consegue captar os fenômenos jurídicos. Basicamente isso, é uma tara arrecadatória, né? Mas essa questão das tipificações, né, que quando elas buscam a praticabilidade e a simplificação, muitas das vezes elas vêm previstas em apenas normas, né, administrativas, no caso, infralegais. E isso torna a questão pior ainda, né, porque falta ainda um fundamento, viola aqui a questão da separação de poderes, né, meio que o Poder Executivo avoca para si as competências para estabelecer as formas de arrecadação que deveriam estar previstas em lei, e pior ainda, né? Mas ela destaca que mesmo ainda, se fosse previsto em lei, elas afrontam essas disposições que exaltam a praticidade, elas afrontam a realidade econômica, a realidade fática, ferindo assim a capacidade econômica do contribuinte. E por isso, tanto quando essa praticabilidade é colocada em ato infralegal ou na própria lei, ela se dá de forma incondicional. E ainda a espuma ainda está aqui, né? A espuma ainda está aqui e a cerveja já está quase acabando. Talvez fique legal porque eu consiga fazer no final do vídeo, né? Bom, as justificativas da praticabilidade são várias e vale a pena citar aqui, né? Uma delas é a defesa da esfera privada, que, segundo esse argumento, evitaria que a ingerência indevida dos órgãos públicos no círculo da vida privada, né? Como se o órgão público tentasse facilitar a vida do contribuinte, né? E de facilitar não tem nada, dado as inúmeras obrigações acessórias que vêm atreladas, por exemplo, numa substituição tributária, né? Porque você tem que pagar o seu e o do seu colega, né? E aí começa a complicar. E pode ser multado por isso, né? Uma outra questão que, segundo os defensores da praticabilidade defendem, é a própria uniformidade da tributação, porque você coloca um tratamento igual para todo mundo, né? E é uma igualdade formal e não uma igualdade material, uma vez que ela não considera situações diferentes. Então é algo bastante anti-isonômico.
Uma outra questão que eu acho que é a mais premente, que é o estado de necessidade administrativo, né? Que admite que a questão de afastar a legalidade, a capacidade contributiva é um preço de se pagar para que possa contribuir para essas necessidades fiscais administrativas de um Estado social, né? Seria muito custoso, coitado do Estado administrativo, para ele, se ele fosse apurar cada situação de forma individualizada e não tivesse nenhum mecanismo para apuração em massa, como é o caso da utilização de ferramentas de praticabilidade. Bom, o fato é que esse modo de pensar tipificante, que criação de tipo a gente viu que não tem nada, ela aparece como uma tentativa para resolver essas necessidades inerentes à ciência fazendária, né? Então, por exemplo, a criação de pautas de valores ou de padrões rígidas vai atribuir aqui a prevalência à quantidade, né, sobre a qualidade. É melhor você ganhar mais, arrecada mais, consegue tributar mais gente do que você tributar as pessoas de forma certa, né? E aí vem novamente o perigo que eu repiso, é a questão da violação flagrante do princípio da legalidade em meio à preferência, né, por uma economia administrativa, né? E aí, nesse caso, a gente tem uma substituição aqui de uma aplicação de uma norma individualizada para a aplicação de uma norma a um caso standard, né? Então, é um grande problema decorrente dessa tipificação de Araque. Só que nem são flores, porque muita gente rejeita a utilização do princípio da tipicidade, do princípio da praticabilidade, sobretudo boa parte da doutrina alemã, né, que é muito sustentada pelo princípio da segurança jurídica. Então, basicamente, as críticas em relação à praticabilidade vão gerar em torno dessa questão de segurança jurídica, porque é uma ofensa à adequação à lei, né, que seria o imperativo do Estado de Direito, seria uma ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que a maior parte desses dispositivos que instituem alguma medida de praticabilidade, elas não são apenas interpretação da lei, mas elas são sim formas de retificar ou inclusive modificar a própria lei. E é como se o Poder Executivo estivesse ignorando as funções do Poder Legislativo, né? E aí o Poder Legislativo perderia esse monopólio, segundo a autora, da produção legislativa. Uma outra questão seria a ofensa à uniformidade dos encargos fiscais e também a igualdade, porque muitas das vezes o legislador deveria tratar de forma desigual quem deve ser tratada de forma desigual, situações desiguais, né? E que, de acordo com a peculiaridade, a substituição tributária, por exemplo, ou qualquer medida de praticabilidade não consegue captar isso, né? Ela não tem essa função de conseguir, caso a caso, tentar dar o melhor tratamento possível. Então, ela despreza essas características individuais e, por sua vez, ela ofende a capacidade contributiva e também a própria realidade fática, porque ela ignora qual foi a situação de riqueza realmente revelada. E a autora finaliza concluindo que ela pensa que nem o Klaus Schipke, dizendo que a praticidade ela deve ser um instrumento, um princípio que inspire a elaboração das normas. E aqui seria um princípio implícito e difuso, mas ela não teria nenhuma primazia sobre princípios éticos. Por exemplo, justiça, capacidade contributiva, igualdade, equidade, né? Então, os dispositivos que são criados em nome da praticabilidade devem ser interpretados segundo essas limitações de outros princípios também relevantes. Bom, uma questão é que não vai existir assim,
uma fórmula para saber quando que a praticabilidade viola a igualdade ou não. É bem difícil. Mas uma questão que ela realmente informa é justamente a praticabilidade ela ser um instrumento antes da norma, né? Ela ser algo que, quando o legislador estiver escrevendo lá, quando a sua estrela estiver brilhando, ele pense assim, porra, o que eu vou fazer aqui para deixar a norma mais viável possível sem que isso ofenda a equidade, né? Aí ele vai e pensa na melhor forma possível. Ah, eu vou bater de porta em porta perguntando qual que é a metragem da casa para saber quanto que tem que pagar de IPTU? Não, isso é zero prático. Né? Então o legislador vai lá e pensa, vou instituir aqui uma planta de valores. Mas aí o legislador, por ele mesmo, ele vai e tem essa decisão, né? Não é o poder executivo que por decreto vai lá e atualiza a planta de valores. Não, isso deve ser por lei, isso deve ser feito por lei, não é uma mera atualização de base de cálculo, né? Monetária, né? Seria uma atualização realmente de valores aqui, por exemplo. E aí há necessidade de haver o poder legislativo envolvido, né? E ela coloca aqui como uma solução para alguns casos, né, para essa deficiência da fazenda pública, né, essa coitada da fazenda pública de arrecadar, não consegue, não tem essa estrutura, não consegue arrecadar. Ela coloca como uma brilhante solução, lógico que estou debochando aqui, mas eu nem deveria estar debochando, a questão de instituir quanto mais lançamento por homologação, quanto mais lançamento por declaração seria melhor, né? Porque aqui você estaria tirando esse peso, esse pesado fardo da administração pública, né? Só que, pelo amor de Deus, né? Chega de obrigação, assim, para o contribuinte, porque, assim, beira, às vezes, o absurdo. A falta de comodidade que o contribuinte tem na hora de ter que pagar o tributo. Porque pagar já é chato. Agora, pagar um tributo que você não sabe nem como calcular, e ainda se você calcula de forma equivocada, você está sujeito a multa, né? É bem delicado. Para mim, isso viola mais princípios do que a própria praticabilidade em si, né? Bom, finaliza aqui em relação a isso. Ela deixa claro que ela acredita que a substituição tributária do ICMS para frente é inconstitucional, né? Apesar de que já foi declarada constitucional pelo Supremo, mas a minha visão sobre a substituição tributária para frente, com a jurisprudência atual, é que ela é ineficaz, ela é inócua, né? Não precisa entrar em questão de inconstitucionalidade ou não. É basicamente porque, com o RE que teve em 2018, foi permitido ao contribuinte se creditar, né, restituir um imposto pago a maior, né? Então, só por isso, né, isso mata a raiz da substituição tributária para frente, que era justamente presumir o fato gerador, né? E só admitir a restituição naqueles casos lá de que o fato gerador realmente, o contribuinte conseguiu provar que o fato gerador não ocorreu, enfim, não tinha nada de venda maior e tal. Então essa diferença ela vai ser apurada a posterior pelo contribuinte e aí não vai valer de nada a substituição tributária, né? Enfim, só para prejudicar realmente a economia, né? Porque tu atribui a alguém a responsabilidade pelo tributo alheio, é lógico que isso vai encarecendo toda a cadeia produtiva. Bom, já disse muito, bebi pouco. Vamos ver se eu consigo medir agora. Acho que eu não vou conseguir medir. Talvez por uma falha minha. Mas enquanto isso eu tenho alguns minutos para conseguir medir, né? Vou tentar tirar aqui a espuma que está realmente me atrapalhando. Algo saiu, talvez consiga. Acho que dá para ter uma ideia. 10.
1020. Ó, antes da fermentação estava 1053. Depois da fermentação estava 1020. Então a diferença é 33. E aí eu tenho que jogar na fórmula aqui. É uma fórmula já pronta. Colocar só na calculadora aqui no Google. Ainda bem que eu tenho tempo para isso. Não sei vocês. Tem que multiplicar por 131,25. Essa diferença de 0,0033. 0,0033 vezes 131,25. 4,3, né? Acredito que possa ter um pouquinho mais por causa de correções de temperatura, né? Deixa eu ver quanto mais ou menos está de temperatura aqui. Mas é isso. Deixa eu simular com 1015. Ou seja, somar mais 5 aqui. 1038. Vamos lá, 131,25 vezes 0,038. Então tá entre 4,3 e 4,98. Vamos cravar aí 4,5, né? Eu acredito que eu tenha colocado na hora do mosto, tenha colocado na hora de colocar no balde fermentador, consegui colocar um pouquinho mais de cerveja, né? Rendeu um pouquinho mais, né? Em compensação, pela quantidade de fermento que eu coloquei, a produção de álcool não foi tão grande, né? Então fica aí a reflexão. Mas 4,3 está uma ótima IPA, né? Aquela curtinha, redondinha, que não vai ter problemas, né, de ressaca. Ótima para compartilhar. Queria beber outro agora, mas pelo adiantar da hora não vai dar. Mas fica essas reflexões sobre a quantidade de fermento que tem que se colocar e sobre o modo de pensar tipificante, né? Até onde em nome de uma eficiência pode ser sacrificado valores tão preciosos para o poder de tributar, né? Então vamos pensar nisso. Uma boa noite a todos.